Quanto tempo, meus amores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você já deve ter visto aí o iniciozinho desse vlog, desse vídeo vlog. E hoje já é outro dia. E eu sei que vocês estavam falando, né, na comunidade. Val, cadê você? Tô com saudade também. Tô morrendo de saudade de gravar, morrendo de saudade de vocês. Mas, como eu falei pra vocês, nós estamos de férias, aí no finalzinho já das férias, gente, mais de um mês de férias que as crianças estão, eles iniciaram as férias dia 19 de dezembro, mas nesse tempo aí teve uma parte das férias com o pai, mas uma parte das férias comigo, e agora aí as aulas só voltam dia 6 de fevereiro, gente, numa quinta-feira. Então, assim, a gente abre mão de muita coisa nesse período de férias, né, para dar conta de todas as nossas demandas. E acaba que uma demanda aqui não fica tão bem quanto as outras, né? E aí eu tive que dar uma pausazinha aqui. Mas lá em dezembro eu disse para vocês que os vídeos de janeiro seriam dia sim, dia não. E aí o que aconteceu aqui no calendário, que está aberto aqui para mostrar para vocês? Do dia 1 ao dia 15, ali mais ou menos, até o dia 20, por aí, eu postei vídeo todos os dias. E aí depois, quando eu fiquei direto com as crianças, eu comecei a dar um espaço ali de 2, 3 dias. Foi necessário, está sendo necessário postar dia sim, dia não, 2 dias, 3 dias sim, dia não, porque eu tô cansada, né, gente? Eu não sou um robô. Então eu preferi ficar aí 3 dias sem postar vídeo e dar uma descansada melhor, porque nesses dias eu quase não tenho dormido direito, muito calor também, então tem sido dias assim, bem agitados, né? Mas faz parte. Quando as pessoas falam sobre férias das crianças, acabam levando a coisa como um pesadelo. E se a gente não souber levar, realmente vira um pesadelo. Mas independente se for leve ou se for um pesadelo para alguns, o nosso corpo humano não é uma máquina. Nós somos seres humanos, então a gente cansa automaticamente. Eu tô cansada, muito cansada, não sei você aí, mamãe, mas eu tô cansada. Porque é muita coisa, a gente sai completamente da rotina, né? Minha rotina não é essa, minha rotina de férias, a minha rotina é completamente diferente do que está acontecendo nos últimos dias. Então é natural, né, que a gente se sinta mais cansado, mas daqui a pouquinho, daqui a alguns diazinhos, 5 dias, não, deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, daqui a 10 dias, 9 dias, tudo volta ao normal. Volta ao normal de levar para a escola, de buscar na escola, de fazer as minhas tarefas, de dar prosseguimento aos meus projetos que não consegui dar agora em janeiro, já sabia que não daria, então automaticamente eles não estavam programados para iniciar em janeiro, e sim para fevereiro, né? Em cada mês do ano eu coloquei, né, os pontos ali para começar o meu mês, para começar os projetos do mês, então eu tenho tudo muito organizadinho. Eu tô conversando com vocês aqui e eu estou no site da Trello, né, trello.com. Você consegue criar vários cardzinhos, vários quadros, né, de organização da sua vida. E eu tenho aqui, né, tanto das crianças, o financeiro, que eu atualizo todos os dias, o armário cápsula, rotina de beleza, os meus planejamentos do ano. Então todos eu tenho aqui nos quadros, tudo que eu tenho que fazer. E eu já tô aqui analisando, né, todas as coisas que eu vou fazer agora em fevereiro. E é isso, pessoal. A vida, ela precisa de planejamento para que aconteça tudo aquilo que a gente quer conquistar, né? Não adianta você desejar, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que seja um ano assim, assim, assado. Mulher, se você não fizer nada, não adianta você se enganar, porque você se engana entrando e saindo, você se engana sozinha. Porque se você não tiver metas pessoais, né, da sua vida com Deus, eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho minhas metas pessoais, o que eu preciso, o que eu já alcancei no ano de 2024 e o que eu quero continuar levando, né, para 2025. Algumas coisas eu vou até compartilhar aqui com vocês. Porque quando a gente conquista algo, a gente quer continuar com aquilo, né? Como, por exemplo, aprender a dizer mais não, né? E me colocar ainda mais em primeiro lugar. Eu consegui isso em 2024 total e continuarei levando isso para 2025.
E uma das coisas de 2025 agora é focar mais ainda nos meus objetivos. Então, assim, objetivos são coisas, metas são planejamentos pessoais, a gente não compartilha com ninguém. Eu não gosto de compartilhar com ninguém, independente de ter um canal no YouTube ou não, se outras pessoas compartilham ou não, é uma escolha delas e as consequências também são delas, não são minhas. O sol tá vindo agora de tarde, 3 horas da tarde, mas eu não compartilho com ninguém. Eu gosto de falar depois que as coisas se realizaram. E aí uma coisa que vocês estão reparando nesse áudio é que eu estou falando super baixo, porque o Isaquinho está dormindo e aí eu tenho que falar baixo. Nessas horas eu penso assim, eu preciso urgente investir no microfone, porque não dá, né? É até complicado pra mim, que eu fico até com falta de ar, gente, tentando falar baixo, porque não é o meu timbre de voz. Eu tenho uma voz mais grave, uma voz que eu falo e a voz sai. Então, pra mim, é muito chato ficar falando baixinho assim, Então, eu tava aqui analisando, né, os meus planejamentos e tudo, inclusive profissional, financeiro, tarefas pendentes que ficou do ano passado, eu sempre coloco para iníciozinho de janeiro. Então, 3 aqui eu já consegui resolver. Finalizando agora janeiro, né, eu não consegui ler um livro sobre finanças, que eu queria ler um livro sobre finanças esse mês de janeiro. Então eu pego e tiro do bloquinho, né, do quadrinho e já coloco para fevereiro. Tem gente que fica irritado, que fica bravo, que começa a se comparar. Ai, gente, que besteira, que babaquice, que infantilidade esse negócio de comparação. Ai, porque fulano leu 2 livros, eu não li nenhum. Gente, as pessoas que não se conhecem é um problema sério. Eu poderia ser uma infantil nesse ponto de eu marquei que eu queria ler um livro, eu não li, eu não sou ninguém, como que eu sou fraca porque eu não li, a blogueira Manu City, a blogueira não sei o que leu, como que eu sou horrível, eu não consigo fazer nada produtivo, eu sou coitada, eu sou miserenta, ai meu Deus do céu. Mulheres crescem, pelo amor de Deus. Eu pego e falo, poxa, eu não consegui ler. Por que eu não consegui ler? Porque eu não comprei o livro. É trazer a autorresponsabilidade para si mesmo e passar isso adiante, né? Não li porque eu não comprei o livro. Pensei em comprar agora no finalzinho da semana. Falei, mas eu não vou conseguir ler em 4, 5 dias. Então já vou comprar agora no em fevereiro. Então tá tudo bem, foi período de férias, tive que dar uma pausa aqui no YouTube, uma pausa também no meu outro trabalho, então tá tudo bem não ter lido, tá ótimo, tá tudo certo. E eu não quero ler por ler, esse ano eu não quero ler por ler, não quero ler quantidade, mas a minha meta esse ano é ler entre 6, 7, 8, no máximo 8 livros, mas com o intuito de estudar e de aprender. Meu foco desse ano é ler e aprender mais sobre finanças, tá? Sobre investimentos, sobre dividendos, é sobre isso. Mas eu não entro na pilha dessa galera que quer se comparar, porque comparação é inveja, eu não tenho inveja de ninguém. Eu me comparo apenas com os meus resultados de antes. Eu olho para trás e falo, poxa, isso aqui eu fui muito boa, aqui eu posso melhorar, isso aqui eu tenho que dar uma melhorada. Isso, nossa, caramba, Valéria, parabéns, você venceu isso aqui, cara, você merece pela sua dedicação, pelo seu esforço, porque você vai longe com isso. Agora aqui você melhora, aqui você, sabe, essa é a comparação que a gente tem que fazer com a nossa melhor versão. E todas as minhas metas, gente, do ano, assim, as minhas metas e objetivos, né, planejamentos, metas pessoais, vida com Deus, saúde, maternidade, filhos, profissional, financeiro, todas elas estão alinhadas com a pessoa que eu quero ser, com aquilo que eu era. E hoje eu olho para essas metas e eu penso assim, cara, como que eu já mudei muito, como que eu já evolui muito e como que os meus objetivos, meus planejamentos de hoje, eles são muito mais palpáveis do que os de antigamente, porque para realizar o que eu estou realizando hoje, eu precisei iniciar com pequenas metas e objetivos lá atrás. Então eu sei que daqui a um tempo, eu fico até olhando e pensando assim, gente, 2026, as metas vão ser completamente diferentes dessa daqui, porque eu já vou ter andado um bom caminho. E faz parte, né? Faz parte da vida a gente evoluir, ter metas diferentes do que a gente imaginava. E a vida vai acontecendo e vai ficando tudo muito melhor.
Mas é isso, pessoal. Tava conferindo aqui, finalizando para entrar no outro site aqui para compartilhar com vocês. E eu falei para vocês no último vídeo que eu iria trazer como fazer um estoque básico de alimentação do dia a dia. Teve muita gente que mandou recadinho, que comentou no vídeo, né? De estoque, de higiene, no estoque de produtos de limpeza. Na verdade não foi nem um estoque, né? Eu mostrei qual os produtos de limpeza que eu utilizo. E muita gente teve dúvidas, né, o que eu faço para poder fazer um estoque, é muito difícil, não tem dinheiro. E geralmente quando a gente se fala de estoque, as pessoas pensam primeiramente nisso, né, que não tem dinheiro para fazer. Elas acham erradamente, né, que tem que comprar um monte de coisa junto com as compras. Para fazer um estoque tem que comprar tudo de uma vez, tudo aquilo que ela usa ali, que ela comprou no mês. Desculpa, mas você está completamente errada no teu pensamento. Se você não mudar essa tua mentalidade, você não vai conseguir aprender a fazer um estoque. Quando você começa a fazer um estoque, você faz por alguns objetivos, né? Você faz por alguns motivos na sua vida. A gente faz estoque por quê, Valéria? Eu vou falar o porquê que eu faço estoque e aí você pode ouvir e pensar por que você pode fazer. Você vai pegar a dica, você vai filtrar e você vai implementar, aplicar, praticar na sua vida de acordo com a sua realidade, de acordo com os seus objetivos. Eu faço estoque porque eu sou uma mãe solo e você não tem que fazer porque você é uma mãe solo. Você tem que entender o porquê e os porém. Mesmo se eu não fosse mãe solo, mesmo se eu fosse uma mãe casada, que mãe eu sou de qualquer jeito, eu faria, tá? Não difere em nada, mas eu quero que você entenda que eu sou uma mãe solo. Então eu tenho 2 filhos, eu tenho crianças em casa e crianças comem. Emergências acontecem com todo mundo, do mais rico ao mais pobre. Então, quando acaba um alimento em casa, você já tem aquele alimento em casa. Às vezes você não pode ir ao mercado, você tem outros compromissos. Às vezes você chegou do trabalho, você que trabalha fora, chegou do trabalho muito tarde e às vezes não vai dar tempo para você passar no mercado para comprar aquele alimento que acabou, que faltou. Então, quando você sabe que você tem em casa, você fica muito mais tranquila, você não fica aquela preocupação, aquele desespero, aquele nervoso, porque você sabe que tem um arroz, que tem um feijão, que tem sal, que tem um óleo, que tem um azeite, você sabe que você tem um açúcar, você sabe que você tem aquele alimento na sua casa, você sabe que você tem um macarrão para fazer um jantar à noite rapidão, aquele macarrão delicioso com carne moída. Você sabe que você tem, porque aquilo ali foi uma emergência, você saiu do trabalho, aconteceu algo, você não pode passar no mercado. Ou aquela semana você não recebeu, demorou, teve algum problema, isso é uma emergência, são situações de emergência. Então, eu gosto de fazer estoque de 2 a 3 meses. Valéria, mas é um estoque, você vai fazer um mercado dentro da sua casa, as pessoas do mundo vão ficar com fome porque você está fazendo estoque. Para de palhaçada, com essas ideologias ridículas, que aqui não tem espaço. Se comentar essa baboseira aqui, é bloqueado, tá? Porque eu tenho muita noção do que eu falo, sou muito sensata nas coisas que eu falo e acho que as pessoas deveriam aprender a ser mais sensatas, mais realistas, ao invés de ficar indo na ideia de ideologiazinhas erradas, tá? Que acabam com a vida de vocês. Não, eu não faço isso. Eu não tenho mercado dentro da minha casa. Eu tenho prudência e sabedoria. Então, eu sei que numa situação de emergência é a mesma coisa que acabar um botijão de gás e você já ter outro em casa. Eu não tenho, mas eu cresci numa família que sempre que acabava o gás, no meio da comida ali, a mãe tinha um botijão de gás extra em casa. Então, eu tenho certeza que alguém aqui já viveu isso, né? Ou então, às vezes, não ter o dinheiro para comprar e não ter um botijão e ter que deixar de fazer comida ou ter que fazer comida na vizinha. Por quê? Não foi prudente. E antigamente as pessoas compravam mais gás assim, compravam um botijão, já tinha um botijão vazio em casa e comprava outros.
Aqui na minha casa eu não tenho espaço para isso, tá? Então eu não faço isso. Mas se você tiver, se você usar gás de cozinha, é válido você pensar a respeito, tá? Então o estoque, ele é para situações de emergência. Às vezes a emergência pode ser ajudar outras pessoas, às vezes aparece uma pessoa na sua porta que precisa de uma comida, de um arroz, de um macarrão, de um feijão, de um sal, de um açúcar, do básico do dia a dia, para nós brasileiros viver. Básico, arroz, feijão, tá? Básico, completamente nutritivo para a saúde das pessoas. Por que você também deve ter um estoque? Para o aumento de preços, a inflação. Então, quando a gente entra no momento de aumento de preços, que os preços ficam lá em cima, na inflação, você consegue ter na sua casa aquele alimento que você já está acostumado a comprar por um preço mais em conta. Eu estou abrindo aqui um site de mercado, que é um dos mercados que eu mais faço compra aqui no Rio de Janeiro, que é o Mercado Mundial. O Presunic também faço, mas é bem raro. Mas lá tem vários preços, assim, vários produtos que os preços são mais em contas, que os preços, eles são preços, assim, bem acessíveis. Mas quando eu falo de preço, gente, eu falo no sentido do modo geral das pessoas, classe social diferente. Eu não falo sobre preço, melhores preços mais em conta. Eu não falo no sentido de reclamação, porque quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu não reclamo de preço, tá? Isso é devido à minha mentalidade, aquilo que eu estudei, aquilo que eu pratico na minha vida, uma vida sem dívidas, uma vida com liberdade financeira. Eu busquei isso. Então, quem costuma reclamar de compra cara são as pessoas que equilíbrio financeiro não têm uma vida financeira equilibrada, vivem endividados e realmente só trabalham para pagar compra de mercado, não sabem fazer compras de mercado e entram em desespero. Então, geralmente, na grande maioria das vezes, as pessoas que mais reclamam são assim. Então, eu faço por isso, porque quando os preços estão mais em conta, você consegue pegar numa grande quantidade, tá? E essa grande quantidade você consegue levar para os próximos meses. Aí você pegou um óleo como estava antigamente, R$4,99. Se você comprou 4 óleos e você usa um por mês, e o óleo aumentou para R$7, R$8,99, R$10, você conseguiu lá atrás pegar por R$4,99. Olha que bacana, você conseguiu fazer um estoque por R$4,99 para 4, 5, 6 meses aí. Existem alguns alimentos que você consegue fazer um tempo a mais e existem alguns alimentos que você consegue fazer menos. Eu espero que você esteja prestando atenção em tudo que eu tô falando aqui, tá? O alimento acaba, você já tem em casa, você não precisa ir buscar na vizinha, você não precisa sair correndo desesperado para ir no mercado. E como que eu fiz isso? Como que eu cheguei a aprender a fazer isso? É uma coisa tão simples, gente, tão básico, mas as pessoas não fazem porque tem preguiça de organizar o lar, organizar a vida. Então, quando você tem preguiça de fazer essas coisas, automaticamente você vive a Deus dará. Você vive uma vida como se nada fosse acontecer, como se tudo fosse mil maravilhas, muito bonito, né? Então, eu aprendi a anotar o que eu usava. Hoje em dia, eu não preciso ficar mais anotando, porque eu já sei. Eu tenho anotado aqui para mostrar para vocês. Mas hoje em dia, eu não preciso mais fazer isso, porque eu já sei de cabeça. Por exemplo, eu sei que eu uso 3 quilos de arroz no mês. Eu sei que eu uso um pacote de espaguete. Eu sei que eu uso 1 quilo de feijão preto. E os outros eu diversifico. Eu gosto de usar os grãos, né? Eu gosto de usar lentilha, grão de bico, feijão preto, feijão vermelho, feijão mulatinho. Eu gosto de fazer essa diversificação das leguminosas, né? A gente tem ali o arroz, que é o carboidrato, as leguminosas. Então, eu gosto de fazer essa diversificação. Então, eu já sei quanto que dura. Val, como que você conseguiu fazer isso? Anotando. Abri o pacote dia tal, fiz tais dias, durou tal dia. Então, agora eu sei que 3 quilos dá para 3 meses na minha casa. Nossa, Val, mas você compra só isso de arroz? Gente, vamos usar a cabecinha para pensar.
Eu sou um adulto e 2 crianças. E eu já venho falando nos vídeos anteriores, gente, eu sou um adulto e 2 crianças. A gente não come igual uma capivara, a gente não come igual um leão, a gente não come igual um elefante, a gente não come adoidado, quase que as tripas vai sair pela boca. A gente não come dessa forma, a gente come educadamente. A gente sabe a quantidade que bota no prato. Por que, gente? Por que eu tô falando isso de uma maneira que parece até ser engraçada? Porque tem gente que não tem modo, gente. Infelizmente, a gente tem que ensinar. Porque existem pessoas que não foram ensinadas. Igual, existem pessoas que usam pasta de dente, uma pasta de dente por semana, um creme dental por semana. Porque coloca muito e acha que tá fazendo certo. Isso são péssimos hábitos, péssimos modos. Você tem que colocar, gente, um pouquinho escova o seu dente. E dura muito. Um tubo daquele grandão da Colgate durou pra mim 2 meses e meio, 3 meses, se eu não me engano. Agora que eu vou abrir o do meu estoque de higiene, que já tem vídeo aqui no canal. Então você vai anotando qual a quantidade que você usa para semana, para mensal, para quinzenal, né? Semanal 7 dias, mensal 30 dias, quinzenal 15 dias. Ah, mas tem muita gente na minha casa. Não importa o trabalho que você tem que ter. Se você quer ter uma mudança na sua vida, você precisa ter um mínimo de esforço. Ou então para de reclamar. É o que eu sempre falo aqui nos vídeos. Quem reclama e não faz nada para mudar, não tem o direito de reclamar. Porque a partir do momento que você reclama, você fala assim, poxa, tô reclamando disso, isso aqui tá desconfortável para mim, mas eu vou mudar. Eu vou fazer alguma coisa para não precisar mais reclamar nisso, para não precisar mais vibrar na energia da reclamação. Então, quando você muda, aí sim você tem direito de ver se alguma coisa tá errada ou não. Então, anota quanto você gasta dos básicos. Hoje, nesse vídeo, a gente vai falar do básico. Qual é o básico, Valéria? Pra mim, tá? O que eu vou ensinar pra vocês aqui hoje é o básico do dia a dia, da comida, do almoço e do jantar. Aquilo que tem que ter o básico na sua mesa, para quem come comida de verdade, tá? Não tô falando aqui de quem come hambúrguer, de quem come meu menu da Sadia, da Perdigão, de quem vive de lasanha. Eu não estou falando dessa pessoa aqui, tá? Então, essa pessoa aqui tem que assistir outros vídeos lá de como se alimentar melhor do que tem que tirar das compras do mercado. Então, você tem que aprender a fazer isso. Quando eu fiz o meu primeiro estoque em 2019, Deus já havia me avisado em 2018, através de sonhos. Deus vinha falando comigo, ministrando o meu coração, que algo estava para acontecer pelos próximos anos e que eu deveria fazer um estoque. Os anos foram passando, os meses foram passando, e eu tive um sonho. Eu tive um sonho que eu estava numa determinada rua e essa rua era bem, tipo uma viela e tinha algumas pequenas casinhas. E eu passava por essa rua e eu via as pessoas sentindo falta de comida, que elas precisavam se alimentar. Enquanto eu passava, eu via crianças chorando dentro de casa, pedindo comida, e não tinha comida nessas casas. Nessa época, a Gigi era bem pequenininha, tinha uns 3 ou 2 para 3 aninhos, se eu não me engano. E ali eu fiquei com aquele sonho na cabeça, mas eu não fiz. Eu não entendi que o Senhor estava dizendo para mim para fazer estoque. Em 2019, o Senhor falou comigo. Em 2018 ele falou uma vez, em 2019 ele falou comigo 4 vezes. Na 4ª vez eu entendi e falei, não, vou fazer. Foi através de mensagens, através de estudos que eu andava fazendo na época, em 2019, através de sonhos e através de revelação. Foi quando eu tive uma revelação de noite, dormindo, e eu simplesmente acordei, dei aquele respiro, abri a Bíblia. E por incrível que pareça, eu tô com essa Bíblia aqui do lado. E o versículo caiu no dia 17 de abril de 2019. Eu acredito que entre maio e junho eu devo ter começado a fazer o estoque. Porque todos os meses, né, eu comprava algo a mais. Então aqui, ó, 17/4/2019, eu sonhei que foi aberto o 3º selo, tá? Caneta rosa. Isso aqui foi anotado nesse dia, dia 17/4/2019, no livro de Apocalipse, capítulo 6, que fala sobre os selos. E eu havia sonhado com um 3º selo sendo aberto.
E quando eu abri, estava exatamente como eu sonhei. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente que dizendo: venha, olhe. E diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então, ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário. Não danifiques o azeite e o vinho. Quando eu li isso, eu entendi completamente que a gente precisava encher as botijas de azeite, estar preparados, não só espiritualmente, como de alimentos, para algum momento de situações emergenciais. Eu quero dizer no meio desse vídeo que, se você tem raiva de cristão, se você não gosta de cristão, saia desse vídeo, porque aqui não tem espaço para você ficar comentando: não mistures o minimalismo com vida, que não sei o que, com cristianismo. Primeiramente, eu me chamo Valéria, eu tenho 33 anos, eu sou mãe de 2, eu sou cristã e eu tenho um canal no YouTube. O meu canal não é exclusivamente sobre minimalismo, eu sou muito mais essencialista do que minimalista. O meu conteúdo mudou desde 2023 para cá. Eu compartilho sim algumas coisas do minimalismo, mas eu falo aqui de maturidade, eu falo de experiência de vida, eu falo de desenvolvimento pessoal. E é claro que eu falo de quem eu sou. Eu sou Valéria, eu tenho várias experiências espirituais, eu não tô aqui para agradar nem A e nem B, para ficar com medinho de pessoas que não servem a Deus e que não entendem de nada, tá? Eu sou criada e crescida no Evangelho, então eu sei muito bem do que eu tô falando. Eu não vou ficar entrando aqui em mérito de porque quando eu era adolescente eu fiz curso teológico, eu já li a Bíblia. Isso aqui, falar que eu já li a Bíblia toda, ou que eu já tive isso, aquilo não muda em nada a mensagem que eu quero passar. Porque o que eu fiz, eu deixei de fazer é entre eu e Deus. Ele sabe a minha dedicação espiritual. Agora, cada um cuide da sua própria vida. Porém, eu já disse uma vez aqui no canal e eu não vou deixar de falar de novo. Eu não estou aqui para agradar A, B, C ou D. Se você acredita em tarô, se você acredita, não importa o que você acredita, não venha falar da minha vida cristã, da minha experiência com Deus. Não venha aqui falar do que você não sabe. Fecha a sua matraquinha antes de falar alguma besteira. Eu tô aqui depois de anos, estamos em 2025, para falar algo que eu nunca falei na internet. Deus me deu o direcionamento para estar começando a falar sobre estoque de alimentos, sobre educação financeira, sobre economia doméstica para mulheres. E eu tenho visto a vida de muitas pessoas serem transformadas e eu sei que eu verei daqui para frente testemunhos lindos, porque estoque de alimentos, ter economia doméstica, isso eu sei que muda a vida de muitas pessoas. Então não vem aqui em comentário falar baboseira, porque você vai ser bloqueado imediatamente. O seu comentário nem vai aparecer. É perca de tempo, tá? Não venha falar que eu não devo falar de Jesus, isso e aquilo e aquilo outro. Eu não fico pregando aqui. A minha vida, a minha maturidade prega por si só. Eu não fico aqui falando, olha, você tem que aceitar Jesus. Não. A minha vida, ela prega por si só. E a maior pregação do evangelho é a atitude das pessoas. A maior pregação do evangelho é as suas atitudes, seu amadurecimento diante da vida. Agora, se você se incomoda com isso, dá licença. Aqui não é lugar para você, tá? Não adianta, porque não tem espaço. Então, eu fiz ali, gente, em 2019, comecei a fazer o estoque e eu comecei a comprar de pouquinho a pouquinho. Ali, eu já tinha aprendido a entender quanto que eu gastava de cada alimento. Naquela época, se vocês forem ver vídeos antigos meus, eu comprava 2 quilos de arroz por mês e eu fazia compras de R$250. 250, R$300 no máximo naquela época. Então, eu sabendo disso, quando eu comprava arroz, eu comprava 2 a mais. Comprava os 2 quilos por mês, mais 2 quilos para segundo mês. E eu fui fazendo assim, no arroz, o feijão, o macarrão, o azeite. Na época eu usava só azeite, na época o azeite era R$19, R$18 por aí.
E eu cheguei a comprar, acho que uns 4 ou 5, se eu não me engano, na época. Porque logo em seguida veio o ano de 2020 e a gente sabia o que acontece, né? O que aconteceu em 2020. Ali em março de 2020 foi quando tudo começou. Mas antes disso, o Senhor vinha ministrando meu coração, eu orava, eu jejuava, e o Senhor sempre falando comigo que algo estava para acontecer. Só que quando começou as informações lá fora, que a galera aqui do Brasil não aprendia, não buscava saber nada sobre isso, estava ali, né, imersa em programas de televisão, TikTokers e outras coisas mais, então as pessoas não percebiam que as coisas estavam acontecendo. Mas em janeiro de 2019 eu já entendia, porque Deus já vinha falando comigo muitas coisas, e eu estava em processo de oração, eu orava nessa época de 3 em 3 horas, então meu discernimento, né, e ali meu Deus falando comigo, eu via muitas coisas. Então eu sabia que alguma coisa estava para acontecer, mas eu não sabia o que era. Então quando deu aquela notícia, né, de que as pessoas tinham que ficar em casa presas, gente, eu não me assustei, porque o Senhor já havia me falado. Eu não fiquei preocupada, eu não desesperei, e eu tive a oportunidade de avisar para minha mãe, eu tive a oportunidade de avisar para minha irmã, tive a oportunidade de avisar para muitas pessoas, até mesmo uma amiga minha na época, e ela também não me ouviu, porque precisou sair correndo para comprar as coisas. E eu não falo isso para tristeza das pessoas, não. Essas pessoas que não me ouviram, que não deram crédito, elas tiveram que comprar coisas mais caras, porque naquele momento tudo encareceu, assim que deu o ultimato, né, que tinha que ficar todo mundo em casa, em quarentena. Então, nem sei se pode falar essa palavra aqui, gente. Então, ninguém me ouviu. E é ótimo, né, que aprendem. Então, eu simplesmente avisei e ninguém quis ouvir. Eu tinha tudo em casa. Eu tinha arroz para 6 meses, eu tinha feijão para 6 meses, eu tinha macarrão, eu tinha farinha, tudo que eu usava. Eu não comprei nada daquilo que eu não usava. Então, você não precisa comprar nada daquilo que você não usar. E eu foquei na época em fazer o estoque do básico. Ah, Valéria, mas você faz estoque de biscoito, disso, daquilo? Gente, quando você tem situação de emergência, vamos parar de ser menino, moleque. Você não vai estocar chocolate. São coisas que você estoca por último. São coisas que você guarda por último, depois que você faz o básico. Quando você tá passando por uma situação de emergência, você não vai comer caviar, você não vai comer chocolatinho, você não vai comer presunto de Parma. Deixa de ser infantil, deixa de ser besta. Porque quando tiver numa dificuldade, você come até largata frita. Então vamos pensar como se você estivesse num campo de preparação onde você precisasse se virar com o que tem, deixar de ser mimizenta, deixar de ser, eu não vivo sem isso, eu não vivo sem aquilo. Mulheres infantis, mulheres imaturas. Porque se acontece alguma coisa na tua vida e você não sabe fazer nenhuma comida num fogão preparado igual a galera faz aí fora, existem palavras que eu não posso falar aqui, você não sabe se virar. Você não sabe nem como bota um fogo. Tu não sabe fazer nada. Porque você é patricinha, mimizenta. Tem muita mulher, gente, que é casada, que tem mais de 40, 50 anos, que é mimizenta, não sabe se virar. Gente, qualquer coisa que aconteça, eu sei me virar. Eu sei me virar. Se eu tiver que comer arroz todos os dias, eu vou comer arroz todos os dias. Porque eu sei passar por todas as situações. Peito quente. Costa quente. E eu não tenho só costa quente de falar, não, mas costa quente mesmo. Eu tenho costa quente, eu tenho sangue nos olhos. Tudo que eu ponho minha mão pra fazer, eu faço com determinação. E eu sei porque as pessoas invejam o meu trabalho, eu sei porque as pessoas têm inveja de muitas coisas que eu faço. Olho grande, mas aqui, ó. O sangue de Jesus me protege todos os dias. O sangue de Jesus me cobre em todos os momentos da minha vida. Até senti um arrepio aqui agora. Isso aqui, ó, meu telefone é ungido, eu me unjo sempre. Por quê? Por causa dessa garra e determinação que eu tenho, do brilho do Espírito Santo na minha vida. Então eu sei das coisas que eu falo. Eu não falo nada pra... Como teve uma pessoa que falou, Valéria, você explica de um jeito que... É porque eu explico dentro da mente da pessoa.
Deus me deu esse dom de discernimento para entender. Muito tempo eu queria usar esse dom e Deus tem me dado a oportunidade. Por isso que o meu canal hoje é diferenciado para honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu não copio ninguém, não imito ninguém, sou eu e eu. É por isso que o canal tem crescido para a honra e glória do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus. É por isso que tem crescido. Porque eu não faço nada aqui para copiar ninguém. Eu tenho um propósito aqui. Meu canal tem um propósito. Eu não faço vídeo para viralizar. Quem viraliza é o Senhor. Eu não faço vídeo para ser mais um. Todos os vídeos que vocês verem eu fazendo aqui nesse ano de 2025, os 300 e poucos vídeos que vão ter, não será para encher linguiça. Todos têm conteúdo e todos têm um propósito, sabe por quê? Porque o relógio de Deus, ele corre. E eu não tô aqui a serviço de ninguém. Eu tô aqui a serviço do reino. Eu tô aqui para abrir a mente das pessoas. Eu tô aqui, quem vai na minha frente é Deus, não é eu que abro, através daquilo que o Senhor usa e coloca na minha boca. Eu tô aqui para abrir os olhos, abrir a mente daqueles que choram, que estão gemendo de dor, de problemas na vida. Eu tô aqui para ensinar mulheres a cuidarem das próprias casas, a fazerem suas listas de compra com sabedoria e sobrar na casa delas, de maneira que quando elas sentirem, ai meu Deus do céu, de maneira que quando elas sentirem que alguém está passando por aperto, elas tenham o discernimento, a sensibilidade espiritual de ajudar. Eu tô aqui para isso, gente, há um propósito. Há um propósito. E eu estou aqui pela dispensação do Senhor. Então, por isso que hoje eu não me preocupo com as coisas que as pessoas vêm e falam aqui. Claro, respondo, porque eu respondo mesmo. Não deixo barato. Só que com sabedoria. E bloqueio mesmo. Faço o que tem que fazer. Mas eu sei qual é o meu propósito aqui. Então, gente, as pessoas não me ouviram naquela época, não deram crédito. E aí o Senhor foi falando comigo, e aí entrou março, naquela época tinha só um rapaz que entregava legumes e frutas em casa, né? Eu não cheguei a fazer estoque de legumes, de verduras, mas tem como fazer conservação, armazenamento correto, né? Quando você encontrar, por exemplo, legumes, banana, né? Em promoções, tem como você fazer, tá? Tem vários vídeos aqui na internet, você pode procurar como fazer armazenamento de alimento, tem nicho especificamente sobre isso. Val, faz? Não vou fazer. Procura no YouTube que você vai achar como armazenar banana, como armazenar legumes, procura que você vai achar, porque esse não é o meu nicho, tá? Aqui eu tô aqui para abrir os teus olhos. A partir desse conhecimento, você vai buscar mais conhecimento, tá? Esse não é o meu nicho e eu não pretendo trazer isso aqui para dentro do meu canal. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, coisas de dona de casa vão migrar lá para outro canal, que já era lá, na verdade, um canal de vlogs. Era quando a minha filha era pequenininha, eu sempre fiz vídeos de dona de casa, então vão ir para lá, para aquele canal. Tô só esperando as férias acabarem, tá? Mas não vou fazer. Existem coisas, gente, que se eu fizer aqui no meu canal, ele vai sair totalmente do propósito que é o meu canal. E eu não vou fazer mesmo com pedido, tá? Ah, Val, vou lá pro teu outro canal. Beleza, lá eu faço pra você. Faço um vídeo específico pra você, como às vezes eu faço um vídeo específico aqui respondendo pergunta de escrita, porque tem perguntas que requerem uma dedicação a mais, uma resposta com, sabe? Eu sei que aquela pessoa tá precisando de ajuda, então eu me disponho aquele tempo para gravar um vídeo exclusivamente para aquela inscrita do canal, principalmente quando ela é uma inscrita que participa, que comenta sempre, tá? Mas aqui não, tá, gente? Aqui não. Aqui é outro objetivo. Então eu consegui armazenar por muito tempo. O primeiro estoque que eu fiz foi para 6 meses, e aí quando ele começou a acabar, né, meado ali começou em março, né? Eu tinha março, abril, maio, junho, julho e agosto de 2020. E ali em 2020, em agosto, quando a gente já começou a ir pra rua para comprar as coisas, eu continuava fazendo o que eu faço hoje, comprando sempre um mês a mais. Por quê? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu começava a comprar. Ia comprar em agosto, comprava para agosto e setembro. Setembro, comprava para setembro e outubro. E assim foi indo até que eu comecei a comprar sempre um mês a mais. Se eu gasto 3 quilos de arroz, eu sempre comprava 4. Se eu comprava 2 quilos de feijão, eu sempre comprava 3, na verdade. E 2 quilos de macarrão. Por quê? Porque quando fechasse o mês e eu usasse tudo aquilo que tinha acabado, eu poderia ter algum imprevisto, não ia conseguir ir no mercado. 2 crianças pequenas, né? Meu filho nasceu em 2021, dezembro de 2021.
Então eu sabia que certas coisas iriam acontecer. Então eu sempre fiquei com a minha cabeça assim, pensando no amanhã, tá? No que porventura poderia acontecer. Ah, Val, mas se eu quiser armazenar para mais tempo, procure vídeos aqui na internet. Val, mas não estraga? Se você armazenar de forma cuidadosa, não vai estragar. Na época que eu comecei a armazenar, que eu tive para 8 meses, até 2022 eu tinha alguma coisa, eu parei o estoque em 2022. E aí depois, em novembro de 2023, que eu comecei a pensar em fazer de novo, e aí eu comecei de fato a voltar a fazer em 2024 dessa forma, de comprar um mês a mais. Então eu não precisei botar em garrafas, tá? Ai, mas é muito difícil. Tudo que é difícil você aprende. Deixa de ser preguiçosa, abra um vídeo no YouTube e procura como guardar arroz em garrafa PET. Você não vai pegar uma garrafa PET, abrir ela e botar lá dentro. Não seja, sabe? Não seja boba. Vai pesquisar. Vai, toma vergonha, vai pesquisar, abre um vídeo. Não é difícil. Difícil é você sempre ficar, ai, mas eu não sei. Ai, mas eu não sei como é que faz. Ai, queria tanta ajuda. Você nasceu com a ajuda de alguém? Para que tá sempre querendo que alguém te ajude a fazer alguma coisa? Quem quer, procura. Quem procura, acha. Então, se você quer guardar para mais tempo, tá? Se você for armazenar para 1 ano, 2 anos, faça um armazenamento correto. Procura o canal da Daya aqui no YouTube. A Daya é maravilhosa. Quando eu comecei a fazer estoque, eu aprendi muito com ela. Eu guardava em garrafas de vidro, tá? Mas eu guardava, tipo assim, eu sempre usava o que eu tinha comprado por último. Por exemplo, se eu comprei esse mês o arroz, né, eu comprei o desse mês, e aí eu fui no mercado e comprei mais 2 já para fevereiro. Então, quando eu for no mercado em fevereiro comprar, eu vou comprar uns 4, 5 quilos, se eu não me engano. Só que eu vou usar o que eu comprei agora, em janeiro. Entendeu? Entendeu? Conseguiu entender e conseguiu captar? Se não conseguiu, comenta aqui embaixo, tá? Mas preste atenção no vídeo. Então, eu sempre usava o que eu já tinha comprado por último. Então, nunca tive esse problema de dar bichinho nem nada. Cheguei a guardar algumas garrafas de 5 litros, arroz, feijão, quando eu fiz o estoque para 8 meses. Mas hoje em dia, gente, eu não posso dizer que o meu é um estoque. É como se eu morasse que a galera fala aí, num rancho, na fazenda, num local onde você precisa ir de barco para ir no mercado fazer compras, você tem que comprar uma maior quantidade. É como se fosse isso. Então eu compro em maiores quantidades do que eu uso no mês. Eu não compro maior quantidade no olho, eu não fico a Deus dará, eu vou comprar essa quantidade aqui, né? Vai que não. Tudo meu é milimetricamente pensado, organizado, com prudência, com sabedoria. Eu não faço nada da minha cabeça. Tudo meu é anotado, é pensado. Eu penso aqui e ali, logisticamente. Eu penso o que pode acontecer aqui e ali, datas comemorativas. Eu alinho tudo. Por isso, gente, que eu falo que tem coisas que não dá pra eu falar só em vídeo. Tem coisas que eu tenho que analisar se a pessoa quiser me ajuda. Então, assim, é para não precisar ir ao mercado quando tem um imprevisto, para situações de emergência, para ajudar outras pessoas, aumento de preço, inflação, você conseguir ter pego o alimento mais barato e já ter o alimento em casa. Como agora, férias, né? Hoje eu precisava ir ao mercado comprar algumas coisas que acabou das crianças, porque são férias, gastei muito mais esse mês do que o mês passado. Então, por isso que eu nem gravei vídeo, que eu falei, gente, eu gastei muito mais além. Mas porque, né, a minha vida hoje, meus filhos estudam integral, então eles almoçam e lancham na escola. Então hoje eu precisei fazer uma comprinha no iFood, porque não dava para ir no mercado. Mas se eu tivesse comprado na semana passada um pouquinho a mais, que eu pensei que daria, e são coisas assim que eu não costumo comprar. Então a gente vai errar, faz parte. Eu não chamo nem de erro, eu chamo de observação, tá? Então, se você quer fazer um armazenamento correto, você vai precisar se organizar, tá? Ter ali um local para você guardar. Não guarde em sacos abertos. Tenha um pote como esse aqui para armazenar os alimentos. Eu comprei agora recente, estou aguardando chegar da Shopee esses aqui. Depois, quando chegar, eu mostro para vocês. Vou deixar o linkzinho aqui também embaixo para guardar os alimentos que você está usando para não dar bichinho. Os pacotes dão. Depende do lugar que você guarda. Se você guarda direitinho, não vai acontecer nada, tá? E aí, você vai anotar qual é o básico da sua alimentação, da sua despensa. Aqui na minha casa, eu já vou mostrar pra vocês no caderno, o básico que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje é aquele básico, amor, do dia a dia.
do seu almoço e do seu jantar, tá? Na minha casa eu almoço e janto todos os dias. As crianças almoçam na escola e jantam em casa, tá? Mas a quantidade, ela é o ideal para qualquer situação, tá? Arroz, no mês eu gasto 3 quilos. Feijão, 1 quilo.